Desde 2003, o Campeonato Brasileiro adotou o formato de pontos corridos. Muitas edições foram eletrizantes, mas você lembra qual foi a melhor edição do Campeonato Brasileiro? Se não, assiste o vídeo até o final, pois vou te contar qual a edição foi a mais eletrizante do Campeonato Brasileiro. Mas antes, deixa o seu like, se inscreve se tu é novo por aqui e ativa o sininho, e assim você será avisado sempre que tiver vídeo novo. Tendo feito isso, vamos para o vídeo de hoje. Em minha opinião, a melhor edição do Campeonato Brasileiro foi a temporada de 2011, pelos motivos que a partir de agora eu irei listar para você. Elencos equilibrados. É comum que nos campeonatos nacionais existam clubes mais bem qualificados do que outros, de modo que muitas vezes tais clubes abrem uma vantagem tão grande que o campeonato se decide antes da rodada final, como aconteceu nas edições de 17 e 19, por exemplo. Mas, na edição de 2011, quase todos os clubes estavam com elencos bem fortes. Se o Flamengo tinha o trio Ronaldinho, Thiago Neves, David, Santos tinha Neymar, Elano, Ganso e companhia. Corinthians tinha Emerson Sheik, Jorge Henrique, São Paulo tinha Miranda, Casemiro, Dagoberto, Luiz Fabiano, o Vasco tinha Juninho Pernambucano, Éder Luiz, Diego Souza. Bom, se eu fosse listar para vocês todos os elencos, demoraria muito mais tempo. Porém, farei isso em um outro vídeo, assim vocês queiram. Todos os clubes estavam bem equilibrados, não tinha um mais poderoso do que o outro. Todos poderiam se enfrentar de igual para igual. Última rodada eletrizante. Como quase todos os estados tinham 2 ou mais representantes no Campeonato Brasileiro, a CBF naquele ano resolveu fazer na última rodada um confronto de clássicos. Assim, o clube campeão teria o gostinho de erguer a taça vencendo o rival, e caso algum fosse rebaixado, seria rebaixado pelo rival. Isso aumentou consideravelmente o número de torcedores no estádio, e óbvio, aumentou ainda mais a garra dos clubes por causa da rivalidade. Eu ainda me lembro dos clássicos, foram Flamengo e Vasco, Corinthians e Palmeiras, São Paulo e Santos, Botafogo e Fluminense, enfim. Quem viveu lembra como foi a sensação de ter assistido aquela última rodada dos turnos, onde o Flamengo tirou o título do Vasco e o Corinthians foi campeão em cima do Palmeiras. Jogos eletrizantes. Não tem como negar que os jogos mais eletrizantes que aconteceram foi nesta temporada. Primeiro, não poderia deixar de recordar o incrível 5-4 entre Santos e Flamengo, com o show de Ronaldinho e Neymar. Também a despedida do astro Petkovic na terceira rodada no confronto entre Flamengo e Corinthians. E também o empate entre Flamengo e Vasco, onde a pressão foi tão grande que o até então técnico do Gigante da Colina, Ricardo Gomes, teve um AVC hemorrágico que quase tirou a sua vida naquele dia. Também vale lembrar o jogo histórico, que entre aspas, bem histórico, em que o Atlético Goianiense tirou a invencibilidade do Flamengo, que vinha embalado durante várias rodadas, e o Atlético Goianiense ganhou do Flamengo por 4-1 no Engenhão, dando assim um banhaço de água fria. Mas isso eu vou falar um pouco mais lá na frente. Reviravoltas. A maior reviravolta do Campeonato Brasileiro de 2011 foi o Flamengo ter perdido aquele título. A máquina de Vanderlei Luxemburgo vinha a todo vapor, chamada também na época de o bonde do Mengão, e o Flamengo estava invicto naquele campeonato. Todos imaginavam que o Mengão iria ser campeão brasileiro, mas apesar da invencibilidade, não conseguiu uma distância tão grande de pontos. Isso mostra o quão disputado estava o campeonato. Porém, como eu já citei anteriormente, o Atlético Goianiense deu um banho de água fria que esfriou o bonde do Mengão, que estava a todo vapor, aplicando uma sonora goleada de 4-1 no Engenhão. E foi daí que a máquina rubro-negra parou, de modo que o Flamengo teve que lutar para se manter em quarto lugar e ganhar uma vaga na Libertadores de 2012. Evidentemente, o campeão brasileiro daquele ano foi o Corinthians. Pouca diferença. As pontuações também foram mínimas. O campeão Corinthians naquela época conquistou o título com apenas 2 pontos de diferença do vice, Vasco da Gama. Também o artilheiro da competição, o jogador Borges, que jogava naquela época pelo Santos, se tornou artilheiro com 23 gols, enquanto o jogador Fred, do Fluminense, assumiu a vice-artilharia com 22 gols. De igual maneira, os rebaixados o foram por pouca diferença. O Atlético Paranaense, que abria a zona do rebaixamento, tinha 41 pontos, enquanto o Cruzeiro, 16º colocado, tinha 43 pontos. Quase que ia ser o primeiro rebaixamento da Raposa, que só veio acontecer em 2019. Bom, este é o meu ponto de vista. O campeonato brasileiro mais disputado da era dos pontos corridos foi o de 2011. Mas e você? O que você acha? Deixa sua opinião nos comentários, pois para mim ela é muito importante. Não se esqueça de compartilhar esse conteúdo com aquele seu amigo que é fanático por futebol. E é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Fui!